Olá, me chamo Carlos, tenho 29 anos. No momento, tudo ocorre muito bem na minha vida, apesar dos problemas corriqueiros, mas quem é que não tem? Mas falando assim, muitas pessoas podem não fazer ideia de tudo o que eu passei até chegar aqui. Nessa trajetória de assumir minha sexualidade, assumir quem eu sou, dizer que estamos curados quando conseguimos olhar para o passado e falar sobre ele sem nos machucarmos. Me sinto assim. Bem, sobre a minha sexualidade, eu sempre senti que algo era diferente. Desde criança, eu sempre fui muito apegado aos meus amiguinhos de infância. Óbvio que não de uma forma sexualizada. Mas eu lembro também que eu sempre me sentia muito incomodado quando faziam brincadeiras sobre eu ter namoradinhas. Eu sentia que algo em mim não era igual aos outros meninos. Mas obviamente eu tinha medo disso. A gente sabe muito bem o que a sociedade espera de um menino, e principalmente no meu caso, que meus pais eram evangélicos. Desde pequeno foi passada aquela criação tradicional cristã. Lembro que a partir de uma certa idade, por volta dos 8 ou 9 anos, o meu jeito de ser ficou mais evidente, e eu comecei a assumir uma personalidade mais afeminada. Eu não tinha muita noção de como era isso, e nem o que poderia ter de errado nisso, e nem sobre que tipo de pecado eu poderia estar cometendo. Isso pra mim era tão natural quanto a luz do dia. Mas, óbvio que meus pais, ao notarem como eu era, logo começaram as repreensões, dizendo que eu deveria ter maneiras de um menino, me portar de um jeito mais masculino, pois Deus havia feito homem e mulher, e humanos deveriam se comportar como tais. E foi aí que eu comecei a me reprimir, o que obviamente não foi muito bom. Minha autoestima foi ao chão, eu passei a me achar sujo e a ter vergonha de mim. E isso foi tão forte que eu tive toda a minha mente abalada. Eu cheguei ao ponto de ter medo de falar com as pessoas, medo de andar em algum lugar que as pessoas pudessem me notar. Porque obviamente, por mais que eu evitasse esse meu jeito de ser, eu sabia que não conseguiria evitar. E por fim ficou muito mais evidente. Justo na minha pré-adolescência, isso foi se intensificar. Junto com o modelo de filho ideal que eu criara na minha mente para cumprir em casa, começaram as retaliações na escola, onde eu era constantemente ridicularizado. A bichinha da escola, eu cheguei num nível em que eu me isolei de tudo. Minha vida era ficar no quarto, na frente do computador e dali para a escola. Eu tinha constantes pesadelos, ouvia vozes, sonhava que iria morrer e ir para o inferno. Hoje eu percebo tanto que eu fui uma criança perturbada. Mas desde criança eu sempre tive algo dentro de mim, muito ligado à fé. Meus pais, apesar de evangélicos, não praticavam a crença e não iam à igreja, mas eu ia sozinho. De certa forma, era um lugar de conforto. Às vezes ouvia uns murmurinhos, ele tem um jeitinho de gay, né? Mas ele é só uma criança doce, vamos orar, Deus vai agir na vida dele. Eu tomei esse pensamento para mim. Lembro que em minhas orações eu chorava e perguntava a Deus por que ele me fizesse assim, se apenas queria ser normal como os outros meninos. Eu chorava e chorava, dizia que tinha vergonha de mim, da minha voz, e muitas vezes orei dizendo que eu preferia a morte do que continuar vivendo daquele jeito. Mas de qualquer jeito eu me sentia deslocado. Meus pais não iam à igreja, mas me cobravam ser como a igreja queria que eu fosse. Aí então passei a pedir em minhas orações que meus pais voltassem para a igreja, pois só assim eu seria feliz e estaria completo. Essa rotina se repetiu por alguns anos, até que meu pai perdeu o emprego e perdemos literalmente tudo. Meus pais, sem recursos, decidiram voltar para Goiás para recomeçar a vida com a ajuda da família, e nesse momento tão difícil e frágil, meus pais acabaram voltando para a igreja. E também nesse meio tempo que minha família voltou para a igreja, nasceram 2 irmãos meus, e foi como se naquele momento eu tivesse esquecido de tudo o que passei e comecei a pensar no estado da minha família. Acho que durante alguns anos eu vivia algum tipo de estado de latência. Eu pensava somente em ajudar meus pais na igreja, porque eles conseguiram algumas funções de destaque na comunidade. E meu pai logo passou a ser pastor e começou a fazer teologia. Na época éramos de uma igreja pentecostal, muito rígida, por influência de alguns parentes, o que de certa forma me deixou viver numa espécie de camuflagem. Meu pai vivia em função da igreja, minha mãe trabalhava e cuidava dos meus irmãos, mas uma hora essa fase passou. Eu já era um jovem, já tinha começado a trabalhar, as coisas estavam mais estáveis, e nesse momento eu comecei a olhar para mim de novo, e começaram a olhar para mim. E começou toda aquela conversa de namoradinhas, de casamento. Eu estava em torno dos meus 16 anos, eu dizia que eu era muito novo, queria estudar, mas no fundo eu sabia que não era isso. Eu comecei a notar mais os meninos da escola, às vezes cedia aos meus desejos, sozinho, claro, mas logo depois me maritizava. Fazia longas orações, jejuns e campanhas para que Deus me libertasse da homossexualidade. Foi quando meu pai conversou comigo e disse que eu deveria arrumar uma namorada. E eu comprei o discurso dele, claro.
E eu tive sim namoradas, mas obviamente todos os meus relacionamentos foram frustrados. Tive uns 2, mas foi o suficiente para eu saber que eu não sentia atração por mulheres. Eu acredito que nesse ponto eu até me esqueci de Deus e foquei em me envolver muito nas atividades da igreja. Parece até irônico, mas era uma máscara, um disfarce para eu não enfrentar a questão. E nesse meio tempo eu ensaiava muito, sempre tive uma atração pela música, eu gostava muito de cantar. Saí da pré-adolescência, minha voz mudou, tendo um timbre até firme, e minha voz, mesmo não tendo técnica nenhuma, se destacava no coral. Logo me chamaram para fazer parte da banda, do louvor, e depois de algum tempo cheguei a solar algumas músicas. Isso foi o auge, né? Senti que minhas orações tinham sido respondidas. Foi aí que eu me envolvi mais nas atividades religiosas. Foi uma das épocas onde eu mais me senti realizado e próximo de Deus, onde realmente fomos acolhidos, onde investiram na minha família e em mim, onde eu pude aprimorar o talento que eu tinha, cheguei a fazer aulas de canto, cheguei a liderar o louvor e até cantar em cidades vizinhas, como se diz no meio cristão, uma verdadeira bênção. Sentia que Deus estava feliz comigo, e eu me sentia feliz comigo mesmo, mas tinha um porém. Quando eu chegava em casa e me olhava no espelho, era como se meu reflexo gritasse comigo, dizendo: "Você está enganando a você mesmo, você não está completo, você está se escondendo." Mas eu clamava a Deus que tirasse de mim esses pensamentos, pois não queria desapontá-lo, desapontar meus pais e nem perder a minha salvação. Nessa época eu fiz amizade com uma moça da igreja, muito bonita, e foi aí o que aconteceu que nunca pensei que poderia acontecer. Eu me apaixonei por ela.